Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alane e você está assistindo a aula de língua portuguesa do projeto Aula em Casa. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos à aula? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o campo da sintaxe da língua portuguesa, certo? Ou seja, tanto da palavra quanto do sentido e da função que ela tem dentro da frase. Bom, primeiro, vocês precisam saber o que são classes de palavras. Classes de palavras ou classes gramaticais são as categorias em que a gente subdivide as palavras. São diversas as classes gramaticais. Elas podem ser substantivos, adjetivos, numerais, conjunções, preposições. E são divididas em dois subgrupos muito importantes. O das palavras variáveis, que como o nome já diz, variável, aquilo que varia, certo? São aquelas que mudam de acordo com o gênero, o número, o grau ou o tempo. Ou seja, elas podem vir diferente na sua escrita, sendo do gênero feminino ou masculino, sendo plural ou singular, e também passado, presente e futuro. E temos aquelas palavras invariáveis. Vejam que eu utilizei aqui um prefixo de oposição, invariável, aquilo que não varia, que é imutável, certo? São aquelas palavras que elas permanecem sempre iguais, independente do gênero, do número, do grau. Vamos agora ver os substantivos. Bom, desde a alfabetização, vocês escutam muito essa palavra, substantivos. E, de fato, toda vez que eu vou dar aula de português sobre esse assunto, eu preciso relembrar os meus alunos. Mas é muito simples. Pensem aí em qualquer objeto. Pensaram? É um substantivo. A pele, a mão, a pessoa do seu lado, o nome dela é um substantivo. Substantivos são aquelas palavras que eu uso para nomear seres, objetos, sentimentos, entre diversos outros. E, no geral, eles são variáveis, em gênero, número, grau. Eu trouxe aqui algumas categorias que eu vou falar um exemplo bem prático para vocês, tá? Aqueles substantivos comuns são os que são genéricos. Por exemplo, meu cachorro está sempre com fome. Esse cachorro aí pode ser qualquer cachorro, eu não especifiquei a raça. É um substantivo comum porque quando eu falo cachorro, você já imagina a fisionomia de um animal. Substantivos próprios. Recebi uma carta de Letícia. Não é qualquer Letícia, é essa Letícia específica, é um nome próprio. Por isso vem com letra maiúscula. Está também presente em nomes de cidades, de marcas, de empresas. Simples. Boatos que teremos chuva hoje. Os substantivos simples são aqueles que apresentam apenas um radical. E é diferente dos substantivos compostos. Você gosta de girassol? Vejam que na palavra girassol eu utilizei dois radicais diferentes, gira e sol. Temos também os substantivos primitivos. Não coloque açúcar. Como eu já falei para vocês na aula passada, os substantivos primitivos, ou as palavras no geral primitivas, são aquelas que originam outras palavras, ou seja, é a palavra na sua forma original, certo? Açúcar aí, ela não é derivada de nenhuma palavra, é a palavra original, que pode derivar diversas outras, como o caso de açucareiro. Por isso, açucareiro é um substantivo derivado. Gostou do meu novo açucareiro? Geralmente, os substantivos derivados, eles mantêm o mesmo sentido, porque são da mesma família dos substantivos primitivos, tá? Temos também o substantivo concreto. Imaginei um dragão vermelho. Por que concreto? Quando eu falo dragão, você pode não ter visto um, mas você imagina a fisionomia do dragão, certo? Já no abstrato, eu não tenho uma forma física, eu não tenho uma fisionomia. Como, por exemplo, qual será a verdade? Você sabe o que significa verdade, mas você não sabe a fisionomia de verdade. Você não imagina a forma que a verdade tem, como ela aparece, de que cor ela é, certo? Coletivo. Coletivo é quando eu tenho muita quantidade de uma família, de uma coisa. Por exemplo, passei por um enxame na entrada. Eu não preciso dizer aí que eu passei por muitas abelhas, mas enxame é o coletivo de abelhas, certo? Bom, prosseguindo aqui, nós vamos para as flexões do substantivo. Vocês viram que eles podem vir variáveis, certo?
Nós temos aí os substantivos flexionados em gênero, que podem ser feminino ou masculino. Vão depender da sua terminação, ou seja, se terminarem com A, feminino, se terminarem com O, masculino, mas há alguns casos que a terminação é diferente, e daí vão depender do artigo que vem acompanhando, ou seja, o O para masculino e o A para feminino. Nós temos aí dois tipos de substantivo nessa flexão de gênero. Os substantivos biformes, que como o nome já está falando, bi significa dois, duas formas, apresentam uma forma para o feminino e uma forma para o masculino. Por exemplo, menino e menina. Vejam que eu mudei a terminação aqui, o O e o A, certo? Apresentei duas formas diferentes da palavra. E eu tenho aqueles substantivos que são uniformes, como o nome já diz, de único, certo? Apresentam uma única forma, tanto para o feminino quanto para o masculino. Por exemplo, a criança. Quando eu falo criança, você não sabe se a criança ela é uma menina ou um menino, mas não tem outra forma para criança. Eu falo criança e você imagina já que podem ser de ambos os sexos. Mas no caso de criança, ele só pode ser acompanhado pelo artigo a, porque a palavra criança é totalmente feminina. Já ao contrário, no outro exemplo, artista pode vir acompanhado tanto pelo o quanto pelo a, mas é uma palavra só para ambos os sexos. O artista ou a artista, o que vai definir o sexo aí da pessoa artista a quem eu estou me referindo é justamente o artigo que vem anterior, certo? Bom, nós temos também a flexão de número, singular e plural. O indicativo de um substantivo no plural é a terminação em S. Em geral, quando eu tenho singular, eu não utilizo palavras com S. Por exemplo, um exemplo. Quando eu tenho mais de um exemplo, eu acrescento um S na palavra. Exemplos. Dois ou mais exemplos, certo? Tem algumas particularidades que a gente vai ver. Os substantivos terminados em ao, el, il, ol ou u, troca-se o L por S. Vamos ver aqui. Papel fica papéis. Vejam que acrescentou-se um acento agudo a E para manter o som vocálico, certo? O som da sílaba tônica. Barril, barris. Anzol, anzóis. Mesma coisa, teve que acrescentar para manter a sílaba tônica mais forte. Azul, azuis. Já os substantivos terminados em R e Z, nós vamos acrescentar ES. Como, por exemplo, amor, amores. Luz, luzes. Substantivos que já são terminados em S, se ele for paroxítono, o plural será invariável. Se for oxítono, nós vamos acrescentar o ES. Professora, está falando grego. Vamos lembrar aqui das questões das sílabas. Nós temos a sílaba tônica, que é aquela sílaba mais forte, certo? Que a gente pronuncia com mais ênfase na palavra. Geralmente são as sílabas acentuadas, mas no caso de não acentuação, a gente geralmente tenta pronunciar com ênfase. É aquela palavrinha, aquela sílabazinha que a gente der mais ênfase, que fala mais alto, é a nossa sílaba tônica. Já a sílaba átona são as demais sílabas da frase, que a gente chama de fracas, certo? As oxítonas são aquelas que a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, ou seja, é a sílaba mais forte. As paroxítonas é que são a penúltima e as proparoxítonas é que são as antepenúltimas. Por exemplo, aqui. País. Viram que ela é oxítona porque a sílaba mais forte é a última. Então, a gente acrescenta o ES. No caso de ônibus, como tem duas sílabas, ônibus. É paroxítona, então, o plural dela é invariável. A gente mantém o ônibus. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.